Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Gorete Wozniak e vamos continuar desenvolvendo ali os assuntos sobre o Brasil. A ideia hoje é trabalhar com vocês a industrialização no Brasil, o processo de industrialização. Como isso começou, alguns conceitos, características iniciais ali. Então vamos entender um pouquinho sobre isso e depois a gente vai aprofundando nas próximas aulas. Só os lembretezinhos ali importantes para a gente de todas as aulas. Ter o material de vocês aí em mãos para acompanhar a aula, lápis, caderno, caneta, isso é bem importante, né? Faz parte aí da organização de vocês para acompanhar a aula. Também ali vocês têm que registrar a presença no Classroom a partir da atividade obrigatória. Vocês entram lá, link número 1, realizam a atividade, enviam e fica registrada a presença. Devem também fazer os outros exercícios postados lá no aplicativo para que o professor acompanhe o rendimento de vocês aí, o aprendizado. Aqueles alunos com dificuldade de acesso, o que devem fazer? Entram em contato com a escola, vão pegar o material impresso e aí realizam também as atividades, certo? Então tudo isso é bem importante. Dito tudo isso, vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje, o que a gente vai trabalhar, qual vai ser a nossa reflexão, qual assunto vamos tratar. Conhecer as principais características do processo de industrialização do Brasil, os tipos de indústria e a distribuição da indústria no espaço brasileiro, algumas características iniciais em relação a isso. Então vamos pensar juntos lá. E a primeira coisa que eu trouxe para vocês é o conceito de industrialização. Não adianta a gente falar, industrialização do Brasil, uma região é mais ou menos industrializada, processo de industrialização, se você não sabe o que é. Então vamos começar ali do princípio. O que é industrialização? Quando um determinado local, pode ser um país, uma cidade, um estado, então um espaço geográfico ali determinado, né, passa por um processo em que a sociedade e os modos de produção deixam de ser predominantemente agrários e passam a ser industriais. Desta forma, a industrialização é o crescimento ou a expressão da atividade industrial. Ou seja, não é a instalação de uma ou outra indústria aleatoriamente, mas é uma mudança completa no espaço geográfico, no modo de produzir as riquezas, daquilo que nós falamos lá do PIB. Então, a instalação de muitas indústrias, a maneira de viver, a forma como o espaço geográfico vai estar organizado naquele lugar, vai se modificar. Por isso a gente diz processo de industrialização, porque houve uma mudança ali nos tipos de trabalho ofertados, por exemplo, na organização do espaço geográfico, na construção de barracões, na instalação de energia elétrica, nas ruas, toda essa mudança que acontece no espaço geográfico faz parte desse processo, da chegada da indústria naquele determinado local. Mas não de uma ou outra, que fique claro isso, mas de um conjunto ali. É uma mudança geral na maneira, na organização daquele espaço geográfico. E quando isso aconteceu no Brasil? Nós já vamos verificar ali juntos também. Trouxe aqui, inclusive, uma imagem que dá essa ideia de como eram as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, que eram mais simples, os maquinários. Por exemplo, a indústria têxtil, que foi uma das primeiras, né, para produzir os tecidos. Então, são tipos de indústrias que depois, com o desenvolvimento da tecnologia, também vão se aperfeiçoando. O processo, então, continuando ali, entendendo um pouquinho mais da questão da industrialização. O processo de transformação industrial de uma sociedade é considerado o próprio símbolo da modernidade. Então, quando a gente pensa na indústria, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, está ligado com essa ideia de modernidade, de transformação do espaço geográfico, certo? Pois promove a expansão das cidades, a formação de grandes centros comerciais e proporciona o crescimento da economia, além de gerar mais empregos e, consequentemente, aumentar o número de consumidores. Olha quantas coisas eu tenho aqui, dentro daquela ideia que nós falamos, das mudanças que acontecem no processo de industrialização. Então, um espaço geográfico que era agrícola, que tinha atividades mais simples, quando se instala, quando se inicia essa ideia da industrialização, eu tenho todas essas mudanças. Eu tenho o aumento das cidades. Por que nós falamos da industrialização? Porque ela está ligada à urbanização.
Então, acontece industrialização e urbanização em conjunto no Brasil. As mudanças no espaço geográfico brasileiro estão ligadas a esses dois processos, de urbanização, que é a formação, o aumento das cidades, do número de pessoas vivendo em cidades, e a industrialização, que se torna ali uma das principais atividades econômicas, né? E aí gera empregos, aumenta o número de consumidores. Por quê? Porque eu vou ter mais produtos disponíveis, que são fabricados ali nas indústrias daquele local. E aí eu também vou ter essa ideia de mais consumidores. A formação das indústrias provoca, portanto, grandes transformações no espaço geográfico. Essa parte aqui tem que ficar bem clara para nós. E no Brasil isso aconteceu? Sim, aconteceu de forma muito intensa também, principalmente em algumas áreas. Claro que não foi igualzinho em todas as partes do Brasil, mas algumas áreas ali tiveram as mudanças bastante significativas em função do processo de industrialização. Que tipos de indústrias nós vamos ter? Então, eu trouxe ali, como estamos iniciando esse assunto, vamos trabalhar ali os conceitos iniciais também para que vocês entendam claramente. Então, eu trouxe ali os 3 tipos de indústria. Primeiro, número 1, as indústrias de base, que são, por exemplo, as petrolíferas, as siderúrgicas. Elas vão retirar da natureza, então receber matéria-prima, vão fazer uma primeira transformação, que vai ter algum produto ali que vai ser usado por outra indústria. Por isso a gente chama de indústria de base. Por exemplo, vai pegar lá um minério de ferro e vai transformar numa carcaça de motor, que depois vai ser utilizado lá na indústria automobilística. Então, por isso é de base, é o início, certo? Ela vai fornecer tanto para o número 3 aqui, que são as indústrias de bens e consumo, quanto para o número 2, que a gente chama de intermediários ou de produção ali de bens de capital. O que é isso? Por exemplo, fábrica de motores, de ferramentas, de autopeças, das máquinas. Eu tenho uma indústria que tem um monte de máquinas para fazer o tecido, por exemplo, da roupa que a gente usa. Mas quem fabricou aquelas máquinas que fabricam os tecidos? Então a gente chama de indústria intermediária. São aquelas que fazem, por exemplo, as ferramentas, as máquinas, os equipamentos que serão utilizados pelas outras indústrias para fabricar os produtos, certo? Aí tem o celular, tem as coisas que nós usamos em casa. Tudo ou quase tudo vem da indústria. E para fabricar tudo isso precisa das máquinas. Então, dentro dessa divisão aqui dos tipos de indústria, o 2 ali é das indústrias intermediárias que fazem as máquinas e os equipamentos. E número 3, as indústrias de bens de consumo. É aquilo que nós vamos consumir diretamente. Então, ali, alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, têxteis, né? Tudo isso é um conjunto de coisas que são fabricados e que vão para o comércio, e aí nós vamos consumir, nós vamos comprar tudo isso. Por isso, bens de consumo estão diretamente ligados à compra, às pessoas, aos consumidores, certo? Já falamos sobre isso, então fica claro para vocês ali a ilustração das ideias dos tipos de indústria, ok? Trouxe ali de forma mais detalhada cada uma delas, então, a indústria de bens de produção, também chamadas de indústrias de base. Eu posso chamar indústrias de bens de produção, porque é algo que vai ser produzido para outra indústria utilizar como matéria-prima, ou de base, certo? O início. Transformam grande quantidade de matéria-prima em produtos que serão, então, destinados para outras indústrias, certo? Portanto, por transformarem essa grande quantidade de matéria-prima, tendem a se localizar onde? Perto das fontes dos recursos. Já que a indústria de base é aquela que utiliza de forma maior, vamos dizer assim, em maior quantidade, a matéria-prima, os recursos que são retirados muitas vezes da natureza, então elas vão se instalar normalmente perto dessas áreas onde tem esses recursos disponíveis. E aí vão transformar eles e vão encaminhar isso para outras indústrias utilizarem também. Por isso são chamadas indústrias de base, certo? Ou de bens de produção. O outro tipo que nós falamos ali, de bens intermediários, produzem então maquinários ou máquinas, né? E equipamentos necessários para as outras indústrias. Aquilo que a gente já falou. Tem a indústria de tecidos, que usa as máquinas de costura para fazer as roupas. Quem fabricou as máquinas foi uma indústria dos bens intermediários. Aquela máquina que é usada na fábrica de tecidos,
outra indústria teve que fazer. Por isso a gente chama ela de indústria de bens intermediários. Ali temos exemplos, né? Produzindo máquinas que vão ser utilizadas em outras indústrias. Vejam o quanto isso é complexo e importante. Por isso que a gente diz processo de industrialização. Não é uma coisa simples, mas uma mudança ao longo da história, ali, ao longo do tempo, certo? E aí temos exemplos ali das indústrias de bens intermediários. E as indústrias de bens de consumo, que são aquelas que estão mais próximas de nós, vamos dizer assim, porque vão fabricar o que nós vamos consumir diretamente, né? Abastecem a população. Aí nós podemos dividir ali produtos duráveis, como os automóveis, né? A imagem traz ali para nós essa ideia da produção de automóveis, os semiduráveis ali como roupas e calçados, e os não duráveis, como alimentos, cosméticos, remédios. Então, dentro das indústrias de bens de consumo, nós vamos ter subtipos ali conforme o que é produzido para ser vendido para os consumidores. Tendem a se localizar em grandes centros urbanos, atraídas pelo mercado consumidor e pela mão de obra barata. Então, são dois motivos do porquê as indústrias de bens de consumo se instalam próximo dos grandes centros urbanos. Ali vai ter uma população grande, portanto, muitos consumidores. E aí vai ficar muito mais fácil de vender os produtos que são fabricados por elas. Também, se tem bastante pessoas vivendo naquela área, a gente vai ter o quê? Mão de obra disponível, bastante mão de obra disponível. Então, olhem a importância aí da indústria, né? E aí as imagens ali dos bens que podem ser duráveis ou não duráveis, né? Dependendo da característica da indústria. Atividadezinha ali para a gente pensar. O que vocês vão fazer? Relacionar a coluna 1, que está numerada ali em 1, 2 e 3, os tipos de indústria, com a 2 ali que vocês vão colocar a numeração de acordo com a característica de cada um dos tipos de indústria. Então respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então com o exercício que eu deixei para vocês ali. Vocês tinham que fazer a leitura das alternativas e aí numerar lá conforme os tipos de indústria, certo? Então vamos ver o que é que ficou lá a relação. Então letra A ali, produção de materiais duráveis dentro da ideia das indústrias de bens de consumo. Não duráveis também é a ideia ali da subdivisão das indústrias de bens de consumo. A letra C, produção de peças para indústrias. Quem faz isso? A indústria de bens intermediários, ali número 2. Depois a letra D, transformação de matérias-primas para produção industrial, é número 1, né? Indústria de base, se instalam lá próximo das áreas onde tem matéria-prima disponível, né? Os recursos naturais principalmente. E a letra E ali, produz máquinas industriais, né? Então também número 2 ali, faz as máquinas para que outras indústrias possam usar. Certo? Então tá ali a sequência 33212 correta da nossa atividade. Então, continuando lá. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil especificamente. Trouxemos essa ideia geral do que é industrialização, os tipos de indústrias e no Brasil como é que foi esse processo, né? Até o século XIX, a atividade industrial no Brasil era quase inexistente, para não dizer inexistente, né? Então, o que movia a economia brasileira até então? Era atividade no meio rural, agricultura, pecuária e tudo mais. A atividade industrial ainda não representava, não tinha um significado na economia brasileira, certo? O café era o principal produto da economia nacional. Por que eu coloquei o café aqui? Porque ele tem uma relação ali bem importante com o início da industrialização no Brasil. Até então era ele o principal produto da economia. Era o que mais rendia ali produção de riquezas para o Brasil, né? De 1830 a 1929, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente onde? Em São Paulo e Rio de Janeiro. Então vejam que historicamente a forma como a industrialização aconteceu no Brasil e como ela é ainda hoje, áreas mais e menos industrializadas, está ligada com essa questão ali do que era a atividade antes do início da indústria, em que áreas isso se desenvolveu de forma mais rápida e se desenvolveu primeiro. Isso se reflete ao longo do processo de industrialização do Brasil, certo? Parte do lucro obtido com as exportações de café, então, foi empregado ali na construção, né, na composição das primeiras fábricas do Brasil. Eram os barões do café que tinham esses recursos acumulados. Em que região do Brasil a gente teve o cultivo do café, a atividade cafeeira mais acentuada? Na região sudeste. Então, em que áreas esses abastados de dinheiro iam investir os valores? Na região onde eles estavam. Por isso que São Paulo e Rio de Janeiro tiveram ali um início bastante significativo na industrialização do Brasil. Porque se o café era o principal produto, se era dele que vinham os recursos ali para o início da atividade industrial no Brasil, então as regiões que foram proporcionadas com esse investimento foram as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Na região sudeste, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E investiu ali em quê? Na importação de máquinas, precisava comprar máquinas de outras partes do mundo. Em outros lugares do mundo já tinha acontecido a industrialização. Então, se o Brasil ia começar mais tarde do que outras partes, ele precisou comprar as primeiras máquinas, trazer de fora, trazer de outros países para iniciar a industrialização no Brasil, certo? E também investir ali na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. E todo esse recurso para esse início aqui veio da produção do café, do acúmulo de riquezas da produção do café, certo? Daí a importância dessa relação. Que tipos de fábricas eram nesse início ali da industrialização do Brasil? Eram fábricas de tecidos, calçados, outros produtos de fabricação mais simples. Então não eram fábricas de alta tecnologia, por exemplo, né? Porque lá no início ainda não se tinham essas características, só mais tarde. Então quais eram os tipos de fábricas ali? Tecidos e calçados principalmente. A mão de obra utilizada foi a mão de obra dos imigrantes, pessoas que vieram da Europa, principalmente fugindo de conflitos que aconteciam lá no continente europeu e que já tinham
tido contato com as fábricas na Europa, então conheciam as técnicas de trabalho e por isso essa mão de obra foi utilizada ali nas primeiras fábricas do Brasil também, certo? Principalmente os imigrantes italianos. Além dos lucros obtidos com a produção de café, teve outro fator importante ali para o início da industrialização do Brasil, que foram as duas grandes guerras. Mas por que elas contribuíram para a industrialização do Brasil? Impulsionaram essa industrialização no Brasil? A queda na produção industrial dos países envolvidos na guerra, então produziam menos e não conseguiam mandar os produtos para outras partes do mundo, devido aos problemas lá com as guerras. E aí então o que acontece? Começam a faltar produtos industrializados no Brasil, que até esse momento era tudo trazido de outros países, era tudo importado. Mas, devido aos conflitos lá na Europa, os países que mandavam esses produtos para o Brasil diminuíram a produção e começou a faltar produtos industrializados no Brasil. Qual foi a ideia, então, dos grandes barões ali que tinham recursos acumulados? Instalar as primeiras fábricas no Brasil. Tinha mão de obra disponível e tinha essa condição financeira de instalação. Então, tudo isso que era importado antes começa a ser fabricado dentro do território brasileiro. Certo? Então é importante pensar essa ideia ali de como iniciou a atividade industrial no Brasil. Contudo, foi somente no final do século XIX que começou de fato aquele desenvolvimento industrial. A instalação de algumas fábricas não significava um processo de industrialização acentuado. Isso foi acontecendo com o passar do tempo. Outro período ali de grande crescimento industrial foi durante o governo do Juscelino Kubitschek. Então ele desenvolveu ali vários incentivos, porque queria que o Brasil crescesse 50 anos em 5, era assim que ele dizia. Então, que tivesse um desenvolvimento grande durante o seu governo, e aí ele faz alguns programas ali, atraindo essa característica do processo industrial, da instalação de indústrias no território nacional. Tudo isso é incentivo para que a industrialização se consolide, se firme em território brasileiro, certo? E aí tem a instalação ali das indústrias automobilísticas, principalmente nesse período ali, foi bem acentuada no Brasil, certo? Então, um pouquinho ali da parte histórica. E o que eu quero que vocês façam agora de atividade ali? A número 2 e número 3, respondam, escrevam lá para mim. Uma lista dos fatores históricos da industrialização, então pontuando ali os principais. E a outra, explicar a influência das duas grandes guerras mundiais na industrialização do Brasil. Conseguem fazer isso? Responda e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício, vamos ver se vocês conseguiram responder, vamos fazer as ponderações ali na nossa correção. Então, lista dos fatores históricos da industrialização do Brasil, eu pontuei alguns ali dentro do que nós falamos, né? Foi pouco significativa até o século XIX, então quer dizer, praticamente não havia industrialização até esse período. A concentração maior em São Paulo e Rio de Janeiro, em função ali da relação com a produção do café, né? E os recursos acumulados da produção do café que são usados para a instalação das primeiras fábricas. Então, tem uma relação ali com essas áreas. Investimentos, então, vindos da cafeicultura, mão de obra de imigrantes, principalmente italianos. Então, poderiam pontuar mais fatores? Sim, mas coloquei alguns ali como exemplo, tá? E número 3 ali, a influência das duas grandes guerras mundiais na industrialização do Brasil. O que que aconteceu? A queda na produção industrial dos países envolvidos no conflito, começam a faltar produtos nas prateleiras do Brasil, aí a necessidade de se produzir internamente aquilo que antes vinha de outras partes do mundo, certo? Então, resposta ali bem tranquila de vocês anotarem. Características da industrialização do Brasil. Então, nós temos algumas características bem importantes ali, pontuais, eu relacionei 3 para a gente pensar junto ali a respeito, certo? A industrialização foi tardia, ou seja, demorou muito a acontecer a industrialização no Brasil, comparado com outras partes do mundo, certo? 200 anos, mais ou menos, depois que países da Europa tinham se industrializado, da chamada Revolução Industrial, que vocês vão estudar no 8º, 9º ano, mas está ligado a isso, é que aconteceu no Brasil. Só 200 anos depois que os países da Europa se industrializaram, é que chegou esse processo no Brasil. Então, por isso ela é chamada de industrialização tardia. Aconteceu mais tarde do que em outras partes do mundo. Substituição das importações. Então, nós falamos isso ali quando falamos do histórico, né? Produtos que eram importados começaram a ser fabricados aqui. Ou seja, eu substituo aquilo que era importado, fabricando agora dentro do Brasil. Por isso, uma característica da nossa industrialização ali do nosso país, né? E, por fim, ali, dependência de capital e tecnologia estrangeiros. Então, não tinha tecnologia no Brasil ainda para as máquinas, para desenvolver produtos e tudo mais. Era preciso comprar de outros países essa tecnologia. E também, muitas vezes, a necessidade do capital. Por isso, essa dependência ainda de tecnologia. Ainda hoje há essa questão aí da dependência tecnológica, em alguns casos, em alguns setores, de outras partes do mundo, certo? Então, importar máquinas, por exemplo, equipamentos para as indústrias, investimentos ali em tecnologia, tendo que comprar tecnologia estrangeira para poder desenvolver produtos de qualidade no Brasil, nas fábricas brasileiras, porque o Brasil ainda não tinha essa tecnologia. Então, mais uma característica ali da industrialização do Brasil, certo? Aí eu trouxe aqui um mapa que mostra para nós estabelecimentos industriais em 2015. Então, pelas cores, o que que nós vamos ver ali? As áreas com maior quantidade de estabelecimentos e menor. São Paulo ali é o destaque, né? Depois nós vamos ter Minas Gerais e os estados da região sul, que estão em segundo plano ali. Na sequência ali, Goiás, Bahia, também pela proximidade com essa área aqui mais industrializada, e os estados ali da região norte, nordeste e centro-oeste com uma quantidade menor de instalação de indústrias, certo? Isso em 2015, para a gente ter uma ideia desse processo de industrialização. E outro que mostra ali a participação da indústria no PIB nacional. Então, os estados que mais participam do PIB nacional no setor industrial, quais são? Então, começamos ali com São Paulo, que é esse que está em verde, com 31,2%. Então, 31,2% das riquezas do Brasil são produzidas pelo estado de São Paulo ali no setor industrial, certo? Depois, em segundo, nós vamos ter lá com 21,4%, que são outros estados, 11, então somando vários outros estados ali eu tenho 21,4, que não é um sozinho daí. Mas quando eu pego sozinhos, então eu vou ter São Paulo, depois com 11,7 o Rio de Janeiro,
com 9,1 Minas Gerais. Aí depois 6,2 o Rio Grande do Sul e o Paraná ali contribui com 6,1 da produção industrial do Brasil. Então ali o gráfico para a gente entender quanto cada estado. Aqui são os estados que mais contribuem para a produção industrial no Brasil, certo? O destaque ali é o estado de São Paulo. E aí a concentração e desconcentração industrial. Então como que acontece? Primeiro no Brasil nós vamos ter concentração, algumas áreas onde as indústrias se concentram, porque os investimentos foram feitos naquelas áreas, principalmente no Sudeste. Com o passar do tempo, a indústria vai se espalhando pelo Brasil, ou seja, ela vai se desconcentrando e vai se instalando em outras áreas do nosso território. Por isso que a gente diz, primeiro teve a concentração, depois ela começa a se espalhar por todo o território ali. Então, aconteceu de modo desigual, concentrada onde? Na região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e também um pouco ali na região Sul, pela proximidade com a região Sudeste. A partir da década de 70, nós vamos ter a desconcentração. Então, ela começa a se espalhar para outras partes do Brasil, né? Não que São Paulo deixou de se industrializar, né? Mas outras áreas também se industrializaram, tá? E aí nós vamos ter, eu trouxe esse gráfico que a gente já viu anteriormente, mas para esta análise do que nós estamos falando agora. Então, o que que nós vamos ter ali? O Sudeste, lá em 1996, representava 60% da quantidade de indústria ali, das concentrações de indústria. Em 2011, 47%. Quer dizer, as indústrias começam a se espalhar em outras regiões do Brasil. De 96 para 2011, a gente já vê uma diferença. Ainda a região Sudeste continua sendo a mais industrializada, mas outras regiões ali também começam a se destacar nessa questão ali da industrialização, certo? Atividadezinha ali, o que que vocês vão fazer? Nesse momento eu vou dar um tempinho para que vocês copiem no caderno, tá? E depois eu vou colocar o gráfico e explicar o que vocês devem realizar na atividade. Voltamos então ali com o que vocês copiaram no caderno. Aí, a partir dessas duas questões, eu vou deixar agora o gráfico para vocês. Então, vocês vão observar que estados brasileiros apresentam a maior participação industrial no Brasil e em que regiões eles estão localizados e como os governos municipais e estaduais têm agido ali para incentivar a instalação de indústrias, né, e diminuir essa concentração industrial. Então, vou deixar mais um minutinho agora com as questões que vocês copiaram no caderno, o gráfico, para que vocês analisem, respondam e nós já voltamos para corrigir juntos.
Voltamos então ali, depois da análise que vocês fizeram, e aí vamos para a correção lá. Em que estados brasileiros, a partir do gráfico, nós vamos ter a maior participação na produção industrial? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E em que regiões do Brasil estão localizados? Os 3 estão na região sudeste do Brasil, que é a mais industrializada também. E ali como os governos municipais têm agido, né, para evitar a concentração industrial? Incentivos fiscais, ou seja, diminuição de impostos, de taxas, para que as indústrias se instalem nos seus municípios ou nos seus estados, né? Doações de terrenos e alguns outros incentivos de cada município ali, de infraestrutura, construção de acessos e tudo mais, são alguns dos motivos ali que levam as indústrias a se instalarem em outras partes do Brasil, certo? Continuando lá com a nossa ideia de atividades aí para vocês exercitarem bem e pensarem a respeito. Então tem a questão 5 e 6 ali. Qual a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? A importância que tem a desconcentração industrial para a economia do país. Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com as 2 perguntinhas que ficaram para vocês pensarem. Vamos à correção lá então. O que nós temos ali? A contribuição da indústria para a urbanização. A indústria atraiu para as cidades população do campo, então aquela ideia lá do êxodo rural que a gente já tinha trabalhado, né? Onde se encontrava quem estava desempregado numa determinada área, foi para essas cidades onde as indústrias se instalaram e ali conseguiu trabalho, né? Conseguiu um trabalho, renda, melhorar a condição de vida. Então essa ideia inicial ali, né? Principalmente essa perda de emprego na área rural pela mecanização da agricultura, que a gente também tinha falado a respeito. A população das cidades cresce, supera a população rural e transforma o espaço geográfico brasileiro.
Então, são essas contribuições. E depois ali a importância da desconcentração. Permite que outras regiões também tenham melhores condições de infraestrutura, oferta de trabalho e assim por diante, certo? Então, é importante pensar ali nessas contribuições. E, por fim, ali, o que eu quero deixar para vocês? Copiarem no caderno rapidamente para a gente finalizar a nossa aula. Vocês vão fazer uma pesquisa. Então, registrem no caderno aí, vou dar um tempinho e nós já voltamos para encerrar nossa aula. Voltamos então ali com a pesquisa que vocês vão fazer. Então vocês vão escolher algum objeto da casa de vocês e vão verificar qual a principal matéria-prima utilizada na fabricação desse objeto, qual a origem dessa matéria-prima, representa que tipo de recurso, é natural, é sintético, é renovável, não renovável. Então você faz a tua análise lá desses objetos que você escolheu na tua casa. E em que tipo de indústria esse objeto foi fabricado? É de bens de consumo? É de que tipo de indústria vem esse produto que está na tua casa? Existem outras indústrias envolvidas na fabricação? Quais são? Então, faça uma pesquisa, escolha alguns objetos da tua casa, aí uns 3 ou 4, responda, encaminhe para o teu professor lá para que ele possa corrigir e verificar o teu aprendizado em relação à nossa aula de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.